Conexão Marília. Oferecimento Unimar. É tempo de grandes escolhas. Pós-graduação Unimar. Inscrições em unimar.br. Oralsim Implantes Dentários. A rede de clínicas número 1 em implantes dentários no Brasil. E Unimed Marília. Aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed. Olá, muito boa noite. Estamos começando mais uma edição do nosso Conexão aqui pelo seu Canal 4 e é sempre muito bom contar com a sua audiência e a sua participação. Conexão sempre com Unimed. Aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed Marília. Oralsim Implantes Dentários, a rede de clínicas número 1 em implantes dentários no Brasil. Também está com a gente a Unimar, a Universidade de Marília e os Planos Prever, planos pensados em você. O nosso Conexão de hoje chega para falar vamos falar aqui sobre otorrinolaringologia. Eu tenho a honra de receber aqui o Dr. Rodrigo Lupi, que está aqui para bater um papo com a gente sobre esse assunto, né? Em especial aí das cirurgias de amígdala, acho que a adenoide também faz, né? Pois é, doutor Rodrigo, muito obrigado, é uma alegria, uma honra tê-lo aqui. Faz tempo que você não aparece aqui. Aliás, não muito tempo que a gente conversa, porque a gente fez alguns online, né? Mas presencial, é muito bom tê-lo conosco novamente. Fazia um bom tempo que nós não tínhamos a honra de estar aqui cara a cara, né? Verdade. Mas obrigado pelo convite novamente aqui para a gente estar sempre conversando aí. E agora, né, época de férias, a gente começa a ter ali a procura, né, o aumento da procura dos pais, das mães ali para resolver o problema da molecada, principalmente, né? Então, a gente tem nessa época aí de final de ano uma procura muito grande dos pacientes que vêm com os problemas de recorrência de infecções de vias aéreas, procurando cirurgia, querem operar geralmente nas férias. Então, é um momento oportuno para a gente conversar um pouquinho, passar algumas orientações, falar um pouco sobre as doenças de vias aéreas superiores, tanto nas crianças quanto nos adultos, né? Hipertrofia de amígdala, adenoide, que aflige tantas pessoas. Depois da pandemia, aí, a gente presenciou um aumento muito grande, né, dos casos. A criançada que ficou reclusa ali, teve uma queda, né, de circulação de vírus e bactérias, e agora que abriu a porteira novamente, está todo mundo ficando doente. A gente está tendo vários casos de recorrência, parece em alguns casos até que piorou um pouco a relação de imunidade das crianças, talvez pelo uso excessivo de antibióticos ali durante a pandemia, né, que a gente viveu uma situação muito específica, né, e também pela restrição de convívio, né. Então essa criançadinha aí talvez tenha tido um atraso no amadurecimento imunológico, em alguns adultos também, né, houve uma certa dificuldade ali de acompanhar essa evolução toda que estava acontecendo, e agora que o pessoal voltou a circular aí, já estamos há alguns anos aí na normalidade, mas a gente ainda carrega sequelas em relação a isso, né? Muita criança chegando no consultório com bactérias resistentes, uso de antibióticos em vários episódios, né? 6 vezes por ano, 10 vezes por ano, 15 vezes por ano, às vezes chega a alguns absurdos de crianças que estão usando antibióticos 20 vezes no ano, né? Isso daí é tudo muito negativo, né, para a formação dessas crianças, né? O uso de antibiótico de forma recorrente, né, ele causa outras implicações, né? A gente tem, por exemplo, enfraquecimento do dente, a gente tem alteração de flora intestinal, né, as disbioses, né, essas crianças não absorvem direito os nutrientes, acabam tendo problema de ganho de peso, altera a flora vaginal, flora de trato urinário, então são crianças que também podem ter recorrência de infecções em outros lugares. E o uso de antibiótico de forma, né, recorrente, muito repetitiva, vai gerando uma seleção de bactérias que vai ficando cada vez mais difícil de controlar, e o arsenal cirúrgico acaba sendo uma alternativa para a gente ajudar o pediatra, ajudar os pais que não estão conseguindo mais saber o que fazer com essas crianças que ficam tão doentes. Ô doutor, para a gente entender, por exemplo, essa questão das amígdalas, né?
Quando existe esse como é que é? Hipertrofia. Hipertrofia. É o crescimento dela, né? Isso. Isso acontece em todas as crianças, em umas mais, outras menos? Tem algum fator que colabora para isso acontecer? Essa repetição de infecções provoca esse aumento ou não, é outra coisa? O tecido da amígdala e da adenoide é um tecido que está presente em todo mundo, né, no nascimento. Então, as crianças já nascem com amígdala e adenoide. Mas o que vai decidir se esse tecido está grande, causando problemas, tem muito relação com alguns fatores ambientais e também imunológicos da criança, né? Então, é a recorrência realmente de infecção, essa criança que fica muito doente, esse tecido fica inchando e diminuindo, até que chega uma hora que ele incha e ele não consegue mais voltar ao tamanho normal. E aí vai acontecendo hipertrofia desse tecido, vai formando aqueles buraquinhos onde se depositam alimentos, né, formando problema de cásios. A criança tem mau hálito, tem filmes de bactéria dentro dessa amígdala que também não permite que esse processo inflamatório vá embora, né? Então esse processo todo vai fazendo com que esse tecido aumente. Às vezes, em alguns casos, mesmo que esse tecido não esteja aumentado, mas se a criança tem episódios de infecção muito recorrentes, né, a gente considera aí 3, 4 episódios por ano, a gente já tem que começar a ficar um pouco atento, né, com essa criança que está tomando antibiótico por uma amidalite, uma sinusite nessa quantidade aí, né, 3, 4 vezes por ano, a gente tem que ficar atento. Otites recorrentes, né, mais de 2, 3 episódios no ano, né? Então aí a gente já tem que começar a olhar para essa criança como um olhar, né, para tentar entender se esse tecido, que era para ser um tecido que participa de um processo de proteção, se ele não está perdendo o efeito, né? A amígdala, muitos pais perguntam, falam assim, mas se tirar a amígdala, meu filho vai ter problema de imunidade? Não, né? A amígdala, quando ela está doente, quando ela perde o papel dela de proteger, ela se torna parte do problema. Ela não está mais fazendo parte da solução. Então, às vezes, a gente retirar esse tecido, isso daí já está, né, comprovado em estudos, né? Isso daí amplamente comprovado, né? A gente já faz isso há muito tempo, né? A gente percebe que não há um prejuízo da imunidade dessas crianças. O que às vezes acontece que a gente precisa lembrar, né, que às vezes alguns casos eles são confusos, né? Então vamos supor assim, por exemplo, uma pessoa às vezes está tomando antibióticos por problemas que não são relacionados às infecções. A pessoa tem um refluxo, tem um quadro alérgico, alguma irritação de outra ordem, algum quadro diferente que não seja infeccioso. Às vezes essas irritações podem persistir mesmo depois de tirar a amígdala, né? Se a pessoa tem um refluxo, por exemplo, tirar a amígdala não vai melhorar o sintoma gástrico do paciente. Às vezes acorda com a garganta irritada. Às vezes o paciente, por exemplo, adulto que ronca, que tem um desvio de septo, que sempre está com o nariz entupido, respirando pela boca, né? Então as condutas são todas individualizadas. Por isso que é importante sempre consultar um profissional da área, né? E o profissional otorrinolaringologista, ele é especialmente indicado nessa situação, né? Quando essas infecções já não tem mais tanto sinal de melhora e a gente precisa de uma intervenção mais especializada. Agora eu vou te fazer uma pergunta que certamente você ouve com muita frequência, eu acredito, no seu consultório, mas antes vou tomar uma água aqui do pessoal lá da Via d'Água. Aliás, se você precisa de água aí, fale com a equipe da Via d'Água, uma equipe fantástica. A Via d'Água fica aqui no bairro Paraty. Está aí na tela, ó, o QR Code e tal, para você falar com o pessoal lá. Tem copinho, garrafinha, galão, todos os padrões aí de água você vai encontrar com um atendimento muito ágil e um preço muito especial com a Via d'Água. Tá dado o recado aí? E nesse calor é importante hidratar, né? Pô, se é, né, doutor? E com as amígdalas agradecem. Não só as amígdalas, como o corpo todo. Inteiro. Mas olha só, doutor, eu ia te perguntar o seguinte, eu imagino que essa também é uma pergunta frequente no seu consultório quando o pai ou a mãe pensa nessa questão da cirurgia das amígdalas do filho. Meu filho não vai mais ter dor de garganta, porque a gente atribui a amidalite uma dor de garganta. Aí, uma vez que você tirou a amígdala, você não tem mais amígdala, então a amidalite não pode ter mais. Mas isso quer dizer que a criança não vai mais ter infecção na garganta? A garganta é uma estrutura complexa, né? Dentro da garganta a gente tem várias estruturas ali, né? Tem a parede da faringe, tem musculatura, tem base de língua, né? Tem a extensão para a laringe, né? Para as cordas vocais. Então, assim, são muitas estruturas que podem inflamar.
Quando a gente fala especificamente das amidalites, a gente está falando daquelas duas bolinhas que ficam ali atrás da garganta, né, nas laterais. Aquele tecido ali, geralmente quando ele inflama e que é bacteriano, não é um quadro que a amígdala fica vermelha, que ela fica um pouquinho inchadinha, que irrita um pouquinho. Geralmente é um quadro que fica cheio de bolinhas brancas, né, com presença de pus, a criança fica com mau hálito, a criança ou o adulto, né, fica com mau hálito, tem febre, né? Então é um quadro rico, né? Não é necessariamente aquela situação assim, tomou um vento, no outro dia doeu a garganta, depois melhorou, né? Isso aí às vezes são causas mais passageiras, né? Os quadros virais, eles tendem a ser mais curtos, eles não complicam com a produção de pus na amígdala. Então, assim, esses quadros, eles podem persistir, né? A gente não está fazendo uma cirurgia para tornar o indivíduo Superman, né? A gente não vai melhorar a imunidade num nível que a pessoa não vai ter mais nada. Mas a gente está tentando tirar a pessoa daquele ciclo que está vindo tudo errado, né? A pessoa está tomando antibiótico um atrás do outro, às vezes já não tem nem mais alternativa, começa a ir para antibióticos super pesados, antibióticos que agridem o estômago, antibióticos injetáveis, aí começa a ter risco às vezes de fazer abscesso, fazer outras infecções, às vezes a criança tem asma, começa a ter exacerbação de asma, começa a ter outros problemas, né? E atraso de desenvolvimento, problemas de sono, né? A criança que se mexe muito à noite, né? Fica rangendo o dente. Eu recebo muito encaminhamento de dentista hoje por causa de bruxismo, né? Tanto no adulto quanto na criança relacionado a esses distúrbios de hipertrofia de amígdala e adenoide. A criança que não consegue parar de fazer xixi na cama, né? Às vezes fazer xixi na cama, mãe, o pai cobra a criança, né? Vamos tentar desfraldar, vamos sei que lá, a criança não consegue, toda vez que tenta começa a fazer xixi. Isso daí pode ser uma disfunção esfincteriana causada por distúrbios de sono relacionados à hipertrofia de amígdala e adenoide. Caramba, você vê, né, não é simplesmente ali o problema na amígdala, né? Pode desencadear outras situações também, então. A gente tem principalmente ali, né, além das infecções, a gente também tem a relação com o sono, né? O sono é a atividade que é mais importante que a gente faz durante o dia praticamente, né? Tanto que a gente faz isso 1/3 do dia, é o que a gente passa a maior parte, né, fora outras funções que a gente desempenha ali, a função fisiológica que a gente faz, né, mais periodicamente ao sono, né? 8 horas do nosso dia são direcionadas para isso, porque há toda uma higiene fisiológica, né, toda uma atividade de recuperação física, né? São liberados hormônios de crescimento, então às vezes a criança não está crescendo, está mais baixinha que o restante da turma. O pai e a mãe já estão pensando em dar hormônio para a criança, levar no endocrinologista para ver, fazer exame disso, daquilo, mas às vezes a criança ronca, né? A gente tem que tomar cuidado com essas coisas também. E, né, como eu já tinha falado dos dentistas também, as alterações ortodônticas, né? Quando o ar passa pelo nariz e a criança respira de boca fechada, o sentido de força de crescimento da face ele é direcionado para a lateral. Então a criança tem os dentes espaçadinhos, tem espaço para crescimento do dente, né? Uma criança que respira de boca aberta, o crescimento dela está direcionado no sentido antero-posterior, né? Então a criança cresce no sentido longitudinal, fica com aquele rosto alongado, o palato sobe, a arcada dentária fecha, os dentes começam a encavalar, né? Isso tudo tem relação com a respiração oral. Olha aí, a gente vai para o intervalo rapidinho, volta na sequência para a gente falar mais, né, principalmente dessas novidades aí com essas cirurgias que são bem menos invasivas, né, doutor? A gente fala já depois do intervalo. Não saia daí, a gente está falando aqui sobre infecções das vias aéreas. Rapidinho, a gente volta na sequência do nosso Conexão com o Dr. Rodrigo Lupe, médico otorrinolaringologista. Sempre com Unimed, aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed. Oralsim Implantes Dentários, a rede de clínicas número 1 em implantes dentários no Brasil. Também está com a gente a Unimar, a Universidade de Marília e os Planos Prever, planos pensados em você. Não sai daí não, até já.
Como sempre, é muito bom e agradável comemorarmos mais um ano de sucesso com os clientes, alunos, amigos e colaboradores. A Fisiocenter agradece e deseja a todos que o ano novo seja repleto de energia positiva, de sonhos concretizados, de saúde e amor e com muitas bênçãos de Deus. Fisiocenter Spa, Centro de Fisioterapia e Reabilitação. Prazer em servir e encantar. É com esse propósito que há 40 anos o Confiança participa da sua vida e você da nossa. E para comemorar, vamos sortear R$2 milhões em prêmios para você. São R$40 mil todos os sábados e no final da promoção, mais 3 prêmios de R$400 mil. E se não utilizar sacolinhas plásticas, você também concorre a um carro elétrico zerinho. Participe! Confiança há 40 anos. Prazer em servir e encantar você. O primeiro dia de 2024 pode ser só mais um dia, mas pode ser um dia completamente diferente. Tudo depende de cada um de nós. Recebamos o ano novo de braços abertos, com o coração cheio de fé e de esperança. Planejemos novos objetivos e valorizemos ainda mais tudo o que nos faz feliz. E, principalmente, agradecermos a Deus tudo o que temos. Uma mensagem Ultra Rad, Serviços Radiológicos. Novembro é o mês para nos unirmos e derrubarmos tabus sobre a saúde do homem. A Unimed Marília oferece ampla rede própria e credenciada, com médicos qualificados para ajudar você na prevenção e nos cuidados com a sua saúde. Adquira seu plano de saúde. 14 3402 2522. Aqui tem gente, aqui tem vida. Aqui tem Unimed. E a gente já está de volta aqui no nosso Conexão, sempre com Unimed. Aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed Marília. Oral Sim Implantes Dentários, a rede de clínicas número 1 em implantes dentários no Brasil. Unimar, Universidade de Marília. E Planos Prever, planos pensados em você. Batendo papo com o Dr. Rodrigo Lupi, médico otorrinolaringologista, falando conosco aqui um pouco sobre as infecções das vias aéreas, falando aí da amígdala, adenoide. Doutor, antes de a gente falar aqui da... Não, vamos partir para a amígdala para a gente pensar um pouco até mesmo nessa questão de cirurgia, né? Mas eu ia te perguntar de adenoide. Mas assim, as amígdalas, quando você define fazer aí uma cirurgia na infância, isso a gente percebe que é mais frequente. Agora, e o indivíduo adulto? Também tem indicação para uma cirurgia de amígdala? Hoje eu operei uma. Operei uma amígdala... Um rapaz mais ou menos de uns 40 anos. Menino, 40 anos, menino. Infecções recorrentes, né, casos recorrentes. Nesses casos, a gente tenta individualizar a conduta, né? A criança, ela é muito mais frequente a cirurgia de amígdala, né? Mas no adulto também tem. Eu já tive pacientes que foram no consultório queixando de situações que não eram, por exemplo, infecciosas. Às vezes pacientes que chegam com queixa de Casio, né? Tem uma história que me marcou muito na minha profissão, que era uma moça jovem e uma moça muito bonita, assim, no início da vida, tinha formado em Direito. E ela falava que ela não tinha autoestima, ela não conseguia, por exemplo, conversar com o cliente, ela ficava sempre numa situação desconfortável quando ela ia lidar com alguém, porque ela achava que ela tinha mau hálito o tempo todo. E ela foi no consultório com a mãe, ela estava chorando até e falando que ela começou a entrar nesse assunto, ela começou a chorar e a mãe falando que toda vez que ela encontrava a mãe, ela assoprava na direção da mãe para ver se estava com mau hálito. Que coisa. E aí a gente foi conversando, a amígdala até parecia ok, não tinha histórico de infecção, mas tinha esse relato de Casio, que todo dia ficava tirando bolinhas da garganta. E a surpresa durante a cirurgia foi assim, na hora que eu fui operar, que peguei a amígdala assim, saíram, acho que sem brincadeira, ali uns 30 cásios assim, da amígdala da menina. Então, é cásios? Casio, né? Casio é do latim, significa
queijo, né? Queijo. É um processo fermentativo. Que são aquelas branquinhas, umas bolinhas que Isso. tem um mau cheiro e tal, né? A gente tem essas criptas na amígdala, nesses buraquinhos, e ali dentro é normal entrar alimento, só que não é normal esse processo fermentar. Isso daí fermenta ali dentro quando a pessoa tem uma colonização por fungos, leveduras, né? Que são micro-organismos fermentadores. Às vezes essas criptas aumentaram por processos infecciosos, né? Às vezes pela presença de pus fez alguma morte tecidual ali, e aquela cripta que era fechada, ela abriu um pouco e ali possibilita entrar alimento. Esse alimento não tem para onde ir, ele fermenta. E isso vai passando por um processo de maturação que gera cheiro, né? Porque você não tem como limpar, né? Em alguns casos tem gente que tem gente que fala, já aprendi a limpar, não vou operar. Ótimo, né? Isso daí não é uma doença especificamente. É né? mais por causar os incômodos, né? A gente opera nesses casos por incômodo, por uma demanda até próximo até de uma questão, no caso dessa menina, até uma questão estética, né? Sim. Ela operou, mudou a vida dela, ficou super satisfeita, mas é uma situação particular, né? Às vezes que a gente opera no indivíduo que não é doente das amígdalas, né? Nas crianças, né, a formação de cásios ela é menos frequente, porque não tem um tecido tão fibrótico, né? Não é tão aumentada essas criptas, né? Então a gente acaba operando realmente por infecções mesmo, por obstrução de via aérea, né? E os adultos também, tem alguns casos, né, formação de abscesso, né? Então aquele paciente que forma, né, uma bolsa de pus dentro da amígdala, mas não é aquele pus que fica por fora da amígdala, é uma bolsa de pus que fica por dentro, né? O pescoço incha, a pessoa para de comer, não consegue abrir a boca. Isso sempre é um sinal de alerta, né? Se você em casa tiver aí alguém que às vezes vê amidalite e tal, começou com dor de garganta e começou a ter dificuldade de abrir a boca, né? Dificuldade de se alimentar, né? Uma dificuldade intensa, mudou o timbre da voz, a pessoa começou a ficar com a voz mais grave, tem que procurar um serviço, às vezes até de urgência, porque às vezes isso daí tem que ser drenado cirurgicamente, né? Às vezes a gente tem que fazer um cortinho e drenar o pus. Isso daí é frequente, né? A gente tem épocas em que isso chega bastante no consultório. Agora, em relação à questão cirúrgica, né, a gente opera também mais a criança porque, né, é um quadro mais tolerável, digamos assim, né? A criança, ela tem menos problema com a recuperação da amígdala do que o adulto, né? O adulto sofre muito, né, com a cirurgia de amígdala, porque tem mais fibras nervosas ali, esse tecido é mais firmemente aderido, né, na hora que a gente vai descolar a amígdala. Eu tenho até uma imagem que eu trouxe para mostrar mais ou menos como é que é a cirurgia de amígdala. Se ele conseguir colocar aqui, a gente explica um pouquinho melhor. Então ali a gente tem, né, um tecido amigdaliano, ele está sendo puxado, né, com a pinça, e ali é um aparelho, né, a gente depois vai conversar sobre algumas novidades de cirurgia, mas assim, aquilo ali basicamente pode ser descolado com tesoura, com bisturi, com uma pinça elétrica, né? Um bisturi elétrico, e ali a gente vai fazendo o descolamento, mas o que precisa ficar claro aqui é que a gente faz um corte na musculatura, né? Aquela área branca ali é uma área que está sendo cortada e essa amígdala está sendo retirada inteira. Então aquele leito que fica branco ali, ele é um leito que está aderido, né, por fibras por tecido fibrótico mesmo, e quanto mais infecção o paciente tem, mais fibras ele tem ali. Então é mais difícil de retirar, machuca mais, causa mais dor, causa mais sangramento, né? Então por isso é bom fazer o quanto antes, então, né? O quanto antes. Essa daí é a cirurgia de adenoide, né? Adenoide é um tecido que fica ali na parte interna do nariz, né? E ele não tem tanto essa questão fibrótica, né? O tecido da adenoide, ele é geralmente raspado, né? A gente faz essa redução tecidual e a gente acaba tendo também uma melhor abertura daquele espaço posterior, né? Onde está aquela pinça ali, né? A gente consegue abrir aquele tecido para propiciar uma melhor passagem do ar do nariz para a garganta. É por isso que às vezes quem tem hipertrofia de adenoide... Cara, eu tenho uma dificuldade com desenho, não sei o telespectador ali, mas eu não estou conseguindo fazer interpretar esse desenho. Tem uma espécie de uma colherinha ali, tá vendo? Sim, curvada. Sim. Aquela bolinha atrás, na parede do lado direito ali, aquilo ali é adenoide. Então, sim, mas ali é o nariz?
Aquela parte branca ali no meio é o palato, ele divide a cavidade nasal que está em cima e a boca aqui embaixo. Tem a língua, os dentes ali, a cavidade oral. Aquilo ali que a gente vê curvadinho ali atrás é a úvula, né? Tá. Agora, a pinguelinha ali na garganta. Eu estava olhando ao contrário, cara. Eu estava com uma inversão aí de ordem. Mas, doutor, aliás, essa adenoide é a tal da carne esponjosa, é isso? A adenoide o pessoal refere como carne esponjosa também. Tem gente que fala adenoide, carne esponjosa, corneto, carne esponjosa. E as pessoas chamam vários tecidos de carne esponjosa ali, né? Não é um termo técnico, né? A gente prefere, popular, a gente que é da área, a gente prefere nomear as coisas pelo nome próprio, né? Adenoide, corneto, se o paciente tem pólipo, a gente explica o que é um pólipo, né? Mas para finalidades assim, é um tipo de uma carne esponjosa. Explicou bonito, falou que mas é a carne esponjosa. As pessoas vão continuar chamando de carne Vão continuar, esponjosa. é incrível, porque olha, esse programa ele tem 23 anos, eu acho que há 23 anos... É igual a labirintite, né? Não tem jeito, cara, ninguém muda, é labirintite. É igual o AVC que tentaram mudar para AVI, AVE e tal, e voltou para o AVC. Denominações melhores. E os mais antigos ainda falam derrame, não é? Ataque cardíaco, tem os nomes, não vai mudar nunca. É isso mesmo. Ô doutor, mas e aí? E aí você tem hoje uma técnica diferente, a tecnologia, os aparelhos evoluíram, como é que está isso? Essa técnica, na verdade, o que a gente até veio trazer aqui hoje de novidade é que assim, a cirurgia de amígdala sempre foi marcada por ser uma cirurgia muito dolorosa, ser uma cirurgia que sangra muito, né? Dependendo da técnica como for feita, né? E uma cirurgia que as pessoas têm muito medo, né? Até alguns anos atrás, né? Alguns anos, eu digo assim, 60, 70 anos atrás, as cirurgias de amígdala eram feitas até com o paciente acordado, né? Numa cadeira igual cadeira de dentista, né? Em que a pessoa às vezes acordada ou com uma sedação muito leve, abria-se a boca e o médico ia lá e retirava a amígdala com uma pinça especial, né? Que era uma espécie de a gente fala isso, não sei se todo mundo está familiarizado, mas tipo um cortador de charuto, né? Era uma guilhotina que ela ia lá e cortava esse excesso da amígdala, né? E essa cirurgia, ela foi superada há muito tempo, a gente começou a fazer a cirurgia com anestesia geral, e aí começaram as cirurgias, né? Que a gente retirava a amígdala inteira, e essa amígdala sempre causando uma lesão, né, extensa da musculatura ali no fundo da garganta. Então, quando opera, o paciente fica com uma afta gigantesca, né? Esse acaba sendo o produto da cirurgia. E aí, depois de muitas pesquisas, né, especialmente os britânicos, né, desenvolveram uma técnica, né, que está recuperando alguns passos que a gente fazia nas cirurgias antigas, que era retirar a amígdala sem lesar tanto essa musculatura, né? Quando essa cirurgia era feita com essa guilhotinazinha, por incrível que pareça, era uma cirurgia que doía muito menos do que a cirurgia que é feita hoje. Ela sangrava mais, era mais, digamos assim, mais bruta, né? Mas uma cirurgia mais esteticamente complicada até hoje para os nossos padrões de qualidade e excelência hoje, mas era uma cirurgia que o pós-operatório era muito tranquilo, né? Exceto, eventualmente, deviam ter intercorrências ali, mas antigamente era tudo muito mais restrito. E hoje a gente está tentando buscar uma cirurgia mais segura e menos dolorosa para o paciente, né? E no Brasil a gente faz cerca de 40 mil cirurgias de amígdala por ano, né? Muita cirurgia. 40. E, né, como que a gente faz para trazer uma técnica melhor, mais segura para o paciente, né? E pensando nisso, o pessoal começou a desenvolver uma técnica que é a amidalectomia intracapsular, né? A gente tem alguns equipamentos, né, hoje disponíveis no mundo, né, que possibilitam essa cirurgia. Desde os de laser, né, que é um instrumento que possibilita também a realização dessa técnica cirúrgica, como microdebridadores, né, que são instrumentos de corte, né, eles comem o tecido, né, com um tecido, uma lâmina giratória, né, que ela vai comendo esse tecido, e existem os bisturis de plasma, né? Os bisturis de plasma, eles trazem hoje em dia a melhor padrão para ser feito nessa cirurgia, né?
Eu trouxe um vídeo explicativo que eu acho que dá para a gente mostrar um pouquinho melhor a técnica cirúrgica. Deixa eu aproveitar esse momento do vídeo, vou para o intervalo rapidinho, eu volto e a gente já volta com o vídeo, pode ser? Beleza. Rapidinho você vai conhecer essa novidade aqui no Conexão, não saia daí, sempre com Unimed. Aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed, Marília, conosco também Oral Sim Implantes Dentários, também com a gente os planos Prever, planos pensados em você e Unimar, Universidade Marília. Até já! A Wanda é paciente da Oral Sim e fez o seu tratamento com implantes dentários e está feliz da vida. Está mastigando com qualidade e sorrindo à toa. Dá só uma olhada nessa história. E a primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei, que eu terminei o implante, foi pegar uma maçã e morder. Gente, eu nunca mordi uma maçã. Eu nunca mordi. E aí, assim, chegar aqui em casa e pegar uma maçã e morder a maçã, nossa, foi um prazer muito, uma alegria, assim, sabe? Fiquei, chega assim, chorei de emocionada, sabe? A satisfação mesmo. Vocês não imaginam o prazer que é de estar mastigando. Se você quer se deliciar com vários alimentos, sentindo o sabor e a textura de cada um deles, a Oral Sim tem a solução para você. Ligue agora e agende uma avaliação na Oral Sim do professor Marcelo Rodrigues, 99907-2707 e volte a comer à vontade. Oral Sim, a rede de clínicas mais indicada do Brasil. Eu tenho que me dividir para cuidar da minha família, do trabalho. Ainda bem que eu tenho Taust para facilitar a minha vida. Aqui eu encontro tudo o que eu preciso. E ainda dá para participar da promoção Multiprêmios Taust. Olha só que demais! São 2 milhões em prêmios. E muitas chances de ganhar. Agora, Ana, essa só tem uma. Multiprêmios Taust. Corre participar! Foi som. Ação. Henry, você alcançou uma carreira de sucesso. Quais foram seus passos para consolidá-la? Olha, quando eu olho para trás, eu vejo que eu conquistei muitas vitórias, sabe? Sempre me dediquei e tive muita vontade de aprender. Mas mesmo assim, há um momento em que é preciso dar um passo à frente. E eu entendi que para me manter no mercado, era preciso me destacar. Fazer diferente e fazer cada vez melhor. Estar próximo de pessoas e instituições de referência que me impulsionassem a construir a minha melhor versão e a ser como aqueles que eu admiro. O mercado está em busca de quem se mantém preparado. E você, está disposto a dar esse próximo passo? Pós-graduação Unimar. Inscreva-se em unimar.br/pós. Bar e Petiscaria Vila Rio Branco. Ambiente agradável e familiar com espaço kids, música ao vivo, grande variedade de pratos, porções, frios e marmitas. Além de nossa famosa feijoada aos sábados e happy hour com chopps Heineken, Amstel e Kaiser. Bar e Petiscaria Vila Rio Branco, Avenida Rio Branco, 515, Centro, Marília. Já estamos de volta no programa Conexão, sempre com Unimed. Aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed Marília. Oral Sim Implantes Dentários, a rede de clínicas número 1 em implantes dentários no Brasil. Também conosco a Unimar, a Universidade de Marília, os planos Prever, planos pensados em você. A gente está aqui hoje com o médico otorrinolaringologista, doutor Rodrigo Lupi, batendo um papo sobre as infecções das vias aéreas e falando aqui da cirurgia de amígdala e também de adenoide, enfim. E tem essa novidade que o doutor vai mostrar para a gente aí, é um vídeo que representa aí a nova cirurgia, doutor, é isso? A gente não pode, acho que mostrar a cirurgia ao vivo, né? Mas tem um vídeo que dá para ter uma ideia. Olha aí. Essa é a amígdala, né? Tá tendo uma apreensão. Basicamente mais ou menos a técnica daquele primeiro vídeo, né? Então está sendo cortada por fora, que até então não tem muita diferença. O que essa técnica mostra é que assim, esse bisturi de plasma, ele vai separando o tecido, ele vai causando, ele gera uma corrente de água, né?
com um pulso eletromagnético, e essa água entra em ressonância com o tecido, e como é um tecido muito mole, o tecido ele desfaz. Então, assim, essa daqui para retirada da amígdala, na verdade, não é a cirurgia intracapsular. Eu não consegui um vídeo específico da cirurgia, né, porque é tudo muito novo, mas vai ter um vídeo da adenoide e a gente vai conseguir ver ali ele cauterizando, né, o sangramento. Então, é uma cirurgia que não sangra. Isso, eu ia te perguntar exatamente isso, que interessante, porque ali tem o sangue e o aparelho vai ali... Isso. Agora aqui a gente vai ver a cirurgia de adenoide. O que eu queria mostrar, assim, basicamente na cirurgia da adenoide, que fica lá atrás do nariz, você vai ver que assim, esse tecido ele está sendo vaporizado, tá vendo? Então hoje a gente faz essa mesma técnica na amígdala, a gente retira a amígdala dessa mesma forma, você vai comendo o tecido, só que sem... Como se fosse um aspirador de pó ali. Como se fosse um aspirador de pó. Então assim, a gente faz a remoção desse tecido sem lesão da cápsula da amígdala e das estruturas nervosas e dos vasos de grande calibre. Dentro das amígdalas, a gente tem vasos muito pequenos, esses vasos são fáceis de cauterizar. Fora da amígdala, no plano muscular, a gente tem vasos de grande calibre, então esses vasos eles são mais sangrantes. Então, se a gente preserva esses vasos, diminui o risco da cirurgia enormemente. Então, assim, essa cirurgia, o risco de sangramento, ele cai para menos de 1%. Então, assim, é muito segura. E a dor que o paciente teria no pós-operatório, os estudos, eu não estou falando, isso não é só da minha experiência, né? Isso é estudo em nível mundial, né? Com documentação em jornais e revistas científicas de alto padrão, né? A gente tem uma redução da dor que é maior do que 70%. Então, assim, hoje em dia a gente tem a possibilidade de fazer uma cirurgia com um nível de dor que chega a ser 70% menos. O paciente que já operou a amígdala, ele sabe o quanto isso é significativo. Aqueles dias que o paciente fica sem se alimentar, né? A alimentação com líquido, né? Com sorvete, com gelatina, com caldinho disso, caldinho daquilo, ela é substituída desde do início, né? Por uma alimentação que já vai para o alimento sólido. Então esse paciente ele pode comer já desde o primeiro dia uma carne moidinha. É lógico, isso com orientação médica, né? O médico que opera que vai decidir, mas a minha experiência atualmente, o paciente já sai comendo arroz, feijão, carninha moída, frango desfiado. Isso particularmente hoje, quando a gente tem um aumento muito grande dos casos de, por exemplo, pacientes autistas que às vezes precisam fazer, por exemplo, a cirurgia de amidalectomia, e eles têm restrições alimentares muito marcantes, né? Por exemplo, às vezes o paciente só come alimento naquela consistência, só come o alimento naquela cor, só come determinado tipo de alimento. Quando a gente faz a cirurgia, a gente consegue propiciar para ele que ele fique na zona de conforto alimentar dele. Esse paciente ele não precisa alterar a consistência. Então, assim, a gente tem uma segurança muito maior no manejo desses pacientes. Risco de paciente ter passagens novas por pronto-socorro, por desidratação, por dor, né? E isso é uma coisa que a gente tem trazido aqui para o interior, né? Essa técnica, né? Hoje eu tenho até obrigação ética de dizer, eu tenho um viés, né, com essa técnica, porque eu sou instrutor dessa técnica aqui no interior para a empresa que presta esse serviço, mas não é nem disso que a gente está colocando aqui, sendo esse ou outro material, mas assim, a possibilidade de uma nova técnica cirúrgica que é relevante no sentido de controle de dor e de melhoria dessa qualidade de vida no pós-operatório. E isso é uma coisa interessante e os otorrinos têm feito essa cirurgia cada vez mais. Então, se você tem interesse, né, procure o seu otorrino, né, procure converse sobre, porque isso é uma tecnologia que veio para ficar, uma tecnologia que vai trazer realmente muita melhoria aí para as próximas décadas aí. Olha só, eu estou aqui pensando o seguinte, doutor, depois de ver principalmente aquele que demonstra ali, tem a questão daquela primeira cortando, né, você mostrou, e a gente faz uma comparação com esse outro que vem como se fosse esse aspirador de pó, a impressão, para a gente que é leigo, é essa impressão que dá, né? Ali você não tem sangramento, basicamente.
Sangra muito pouco. É muito pouco, né? Existem várias técnicas para cirurgia de amígdala. Algumas, mesmo não sendo coblator, sangram um pouco, né? Por exemplo, vários otorrinos utilizam bisturis elétricos e à medida que vão operando, vão cauterizando. Essa também é uma técnica que eu particularmente gosto de usar quando eu não estou fazendo a cirurgia intracapsular. Então, assim, eu gosto de uma cirurgia que não sangra, né? Mas as técnicas originalmente descritas para amígdala, elas envolvem o uso de instrumentos cortantes e vai aspirando o sangue e depois que a cirurgia termina, o cirurgião dá os pontos ou faz as medidas de controle do sangramento. Então, isso são opções de cada cirurgião. Não existe, até hoje, né, uma técnica que seja superior a outra em termos de dor, exceto a cirurgia intracapsular. E a cirurgia intracapsular, ela não está atrelada a um material ou a outro, né? Ela não é uma característica de tal produto, ela é uma característica de uma técnica cirúrgica que ela é feita através do esvaziamento dessa amígdala sem lesar essa estrutura. E a gente espera que no futuro tenham cada vez mais equipamentos que possibilitem essa realização desse procedimento. Eu tenho recebido hoje bastante pergunta, né, bastante questionamento de alguns pacientes sobre... É uma técnica que gera bastante curiosidade, né? Também às vezes os pacientes falam, aquela técnica de cirurgia de amígdala que não dói. Também não é verdade, né? Vai doer um pouco. Né? O paciente não existe cirurgia que não doa, não existe cirurgia que não sangre, não existe cirurgia perfeita, né? O que a gente tenta é trazer técnicas melhores, técnicas, né, menos invasivas. É igual, por exemplo, quando a gente passou de operar a cirurgia de septo, que a gente fazia antigamente. A gente não, né? Os otorrinos, já não sou dessa época, mas os otorrinos antigamente operavam com lâmpadas mais precárias, tudo, e a gente passou a operar, por exemplo, cirurgias por vídeo, né? É igual, por exemplo, na gastrocirurgia, que antigamente faziam-se cirurgias com grandes cortes e hoje são substituídas por cirurgias com cortes pequenos, com uso de equipamentos endoscópicos, né? Futuramente as cirurgias robóticas, né? Então, assim, essas tecnologias estão vindo para agregar. O doutor, é interessante porque você lembrou dessa questão do septo. Eu me lembro que isso também evoluiu bastante, porque o cara tinha que ficar com um tampão ali, isso ainda... O tampão é uma medida muito utilizada ainda, né? Depende da escolha, né, do cirurgião. A gente fala, fulano usa tampão, fulano não usa tampão. Eu acho que isso é uma decisão que tem que ser individualizada, sabe, Marcos? Eu não gosto muito de colocar como uma técnica sendo superior a outra. Eu acho que são opções que o paciente tem. E tudo vai de cada um também, de adaptar. Falar, né? para você assim, que eu nunca usei tampão, usei. Já me salvou muitas vezes em cirurgia, né? Uma medida que... Mas eu sei do desconforto que às vezes isso causa. Se a gente pode às vezes utilizar hemostáticos melhores, né? Hoje tem hemostáticos que são entregues em forma de pó, né, que você aplica na região e já para o sangramento. Então, assim, a tecnologia está vindo para a cirurgia, né? A gente pode falar sobre essas questões de avanço nas cirurgias de nariz, até marcar para falar isso em outro momento, né? Hoje em dia já tem até, por exemplo, para cirurgias de pólipos, já estão vindo os imunobiológicos, né, que trazem perspectivas de melhora para os casos de difícil controle cirúrgico. A otorrinolaringologia está avançando muito. Legal. Agora, a gente está caminhando para o finalzinho do programa aqui, e esse tipo de cirurgia, com essa técnica, você já está realizando? Marília já conta com isso hoje ou ainda não? Marília já tem profissionais realizando essa cirurgia, né? Acho que hoje Marília conta com a maior número de cirurgias, acho que do interior do estado de São Paulo, se eu não me engano, nesse tipo de cirurgia. Nós somos um polo de referência hoje na realização de cirurgia com coblator, né? É muito legal, porque é uma boa notícia, porque principalmente por essa época agora, né, que é o que o doutor falou, chega o período de férias, pai e mãe já deixa o programa para esse momento e mesmo. E tem outros lugares que estão se organizando. Em Barretos, em Bauru, a gente tem ouvido falar de vários núcleos onde colegas estão se
organizando e trazendo essas novidades, não só em São Paulo, né, em hospitais como Einstein, Sírio-Libanês, em que essa cirurgia já é realizada há muito tempo, né? A gente não estou colocando uma coisa assim, não lançou ontem. Não lançou ontem. Sim. Isso daí é uma coisa que está chegando na nossa realidade aqui do interior e que já é feito lá fora há um tempo, já é feito em São Paulo. É a gente avançando, né? Daqui a pouco os caras já não estão nem... Só olha, já tira a amígdala, né? E a gente ainda está com o aparelho. O ideal seria se a gente não precisasse mais operar a amígdala. Né? Mas enquanto a gente ainda tem que enfrentar essa situação, a gente busca saídas melhores. É isso aí. Doutor, quero te agradecer muito pela presença aqui. Obrigado por compartilhar essa novidade aqui com o nosso telespectador do Canal 4. Você vê que o cara, depois de 50, até o telespectador, às vezes dá uma engrupida. Sim. É isso aí. Obrigado, viu, doutor? Obrigado pelo convite. E é sempre um prazer estar aqui conversando com vocês e obrigado a todo mundo de casa, um beijo para minha família, para todos os meus queridos pacientes e clientes e obrigado pelo apoio de todo mundo. Legal, Dr. Rodrigo Lupe, médico otorrinolaringologista com a gente aqui no programa Conexão. Você ligou o televisor agora, perdeu um programa excepcional, falamos sobre as infecções das vias aéreas, falamos aqui da cirurgia, tanto de adenoide quanto de amígdalas, com novidade, então vale a pena. Dá para você assistir aí pelo YouTube, né? Ou você acompanha a reprise amanhã, às 8h30 da manhã, aqui no seu Canal 4. Ótima noite a todos, fiquem com Deus. A gente fecha aqui o nosso Conexão sempre com Unimed. Aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed Marília. Oral Sim Implantes Dentários, a rede de clínicas número 1 em implantes dentários no Brasil. Unimar Universidade de Marília e também conosco a companhia dos Planos Prever, planos pensados em você. Parabéns aí aos palmeirenses que devem pegar um troféu logo mais, né? E Santástico, não me decepcione, hein, Santástico. O incaível Santos vem aí também. Boa noite. Conexão Marília. Oferecimento Unimar. É tempo de grandes escolhas. Pós-graduação Unimar. Inscrições em unimar.br. Oral Sim Implantes Dentários. A rede de clínicas número 1 em implantes dentários no Brasil. E Unimed Marília. Aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed.